Capítulo 6. A nova criação. Um certo empresário estava vendendo o armazém. O prédio estava vazio há meses e precisava de reparos. Os vândalos danificaram as portas, quebraram as janelas e espalharam lixo pelo interior. Ao mostrar a propriedade a um possível comprador, o empresário se apressou em dizer que substituiria as janelas quebradas, contrataria uma equipe para corrigir qualquer dano estrutural e limparia o lixo. Esqueça os reparos, disse o comprador. Quando eu comprar este lugar, eu vou construir algo completamente diferente. Não quero prédio, eu quero o local. Comparado com a renovação que Deus tem em mente, os nossos esforços para melhorar as nossas próprias vidas são tão inúteis como varrer um armazém preparado para ser demolido. Quando você começa uma nova vida em Deus, a velha vida termina. Ele faz tudo novo. Tudo o que Ele quer é o terreno e a permissão para construir. Como vimos no capítulo anterior, a redenção não significa apenas que agora temos um bilhete de entrada para o céu. Ela veio para restaurar tudo o que Adão perdeu. A redenção vai muito além do perdão de pecados. Ela nos restaura ao nosso propósito original. Subtópico: voltando ao estado original. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus veio restaurar duas coisas para as quais fomos criados: andar com Deus e exercer domínio. Jesus restaurou nossa comunhão. Hoje temos o mesmo acesso a Deus que Adão tinha. E o nosso domínio. Hoje exercemos domínio através do nome de Jesus. Agora, através de Jesus, podemos ser, como no início, tudo o que Deus planejou para o homem. Na cruz, Deus recriou o ambiente planejado desde o início para que pudéssemos voltar ao nosso lugar original e operar no propósito completo que Ele tinha para nós, com a perfeição do princípio. Muito mais do que perdão de pecados, Jesus veio para restaurar tudo. Por isso, é tão fundamental entendermos nossa identidade em Cristo, porque quando você não sabe quem você é, não consegue acessar o que já é seu. Muitas pessoas acham que Jesus veio só para salvar e nos levar para o céu. Mas o que Deus tem para você é muito mais. Você pode começar a viver essa plenitude aqui na terra. Imagine chegar ao céu e perceber que poderia ter vivido muito mais aqui. Jesus veio redimir tudo que Adão perdeu. E essa redenção começa agora, na sua vida diária. Através da obra de Cristo, nós podemos viver o céu aqui na terra. Conforme vimos aqui, a redenção é uma obra de substituição, baseada no que Jesus fez, não em nossos méritos. Jesus fez o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. E Ele quer que acessemos toda a plenitude que a obra da redenção abrange. Quero lhe mostrar que o profeta Isaías nos revela sobre a abrangência da obra da redenção em nossas vidas. E o que agora é nosso por direito. Isaías 53, do 4 ao 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O capítulo inteiro, do início ao fim, nos mostra a profundidade da obra da redenção. Você já parou para pensar no que a redenção realmente significa? Ela não só lidou com as nossas transgressões, com a nossa dívida, mas ela trouxe cura para o nosso corpo e restauração para a nossa alma. É uma obra completa de substituição e remissão dos pecados. Jesus não deixou nada de fora. Você consegue ver a grandiosidade disso? Jesus lidou com o pecado de uma vez por todas. Ele lidou com a enfermidade de uma vez por todas. Ele lidou com a sua saúde, com a saúde da sua alma e os seus sentimentos de uma vez por todas. E Ele nos dá uma nova identidade. Então, como acessamos tudo isso que Jesus fez por nós? Como restauramos a habilidade que Adão perdeu? A resposta está em João 3,3. Em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Veja o que 1 Pedro 1,3 diz.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra regenerar significa gerar de novo. Essa foi a solução de Deus para nós, pois o problema que Adão causou não teve a ver com o que ele fez, mas com quem ele se tornou ao pecar. É um problema de natureza. É por isso que a resposta para o homem não está em algo que ele possa fazer por si mesmo, mas na nova natureza que ele precisa receber. E só Deus pode fazer isso. Pense comigo. Você pode vestir um cachorro de gente, dar nome de gente, comida de gente, cama de gente, tratar igual a gente, mas ele nunca vai deixar de ser cachorro e virar gente. Porque aquilo que você faz do lado de fora não tem poder de mudar a natureza do lado de dentro. O homem havia perdido toda a capacidade de permanecer na presença de Deus. Era um desafio entrar na sua presença. O sacerdote tinha que prestar atenção em tudo, qualquer erro era o fim. Mas essa não era a vontade de Deus para nós. Afinal, Ele nos criou para estarmos perto dEle, e agora Ele não podia mais ter isso. Então, Ele fez tudo para nos ter de volta. Essa é a dimensão do amor de Deus por você. E o que já entendemos é que essa habilidade não foi restaurada por aquilo que podemos fazer. Subtópico: não há nada que se possa fazer exteriormente que mude o interior. Você pode se parecer com alguém justo diante de Deus, vestir roupa de justo, ter nome de justo, imitar o jeito de um justo, ter as mesmas atitudes de um justo, mas nada disso faz você justo. Nossa natureza foi tão deformada pelo pecado que era impossível repará-la. Ela teve de ser refeita. Um simples band-aid que colocamos em um machucado quando nos ferimos não resolveria o problema. Era preciso fazer tudo novo. Jesus nos ensina isso em um dos seus encontros com os fariseus. Veja o que ele mesmo diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Mateus 23, 27. Tudo está exposto e latente aos olhos dele. Jesus odeia a hipocrisia e a falsidade. Note que nesse versículo ele não estava falando com os pecadores, prostitutas, beberrões, ladrões. Ele estava falando com os líderes religiosos de sua época. Nas palavras do próprio Jesus, tentar corrigir, reparar ou restaurar com ações exteriores aquilo que está dentro de você é hipocrisia. A nossa natureza caída e cheia de pecado não tem como ser restaurada por ações exteriores. A solução é nascer de novo, ser membro de uma igreja, ou ser batizado, orar, ler a Bíblia, fazer seminário. Nenhuma dessas coisas é nascer de novo. Você se lembra de Nicodemos? Ele era um mestre em Israel, um líder religioso, alguém que tinha raízes profundas nas tradições e ensinamentos religiosos dos judeus. O povo de Deus. Ainda assim, Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo, em João 3, do 1 ao 25. A semelhança de Deus que havia em nós foi deformada pelo pecado, mas é recuperada no nosso interior através de Jesus Cristo. Por isso, a nova criação, alguém nascer de novo, é o maior milagre que existe. Subtópico: qual foi então o propósito principal da vinda de Jesus? Ele mesmo disse em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa versão diz que a vida que Jesus veio nos dar é plena. Plenitude significa inteiro, completo, totalidade, integridade, ou seja, sem faltar nada. Jesus veio para nos dar essa vida completa, em que nada falta. De acordo com o dicionário Strong, a palavra traduzida como vida é zoe no original grego e significa vida de Deus, vida do tipo da de Deus, a própria vida de Deus. Se Jesus veio nos restaurar a uma vida do tipo da vida de Deus, isso significa que você precisa renovar sua mente com a verdade de que tudo na sua vida que vem para roubar, matar e destruir, não vem de Jesus para a sua vida, não lhe pertence. Durante meu tempo de estudo no Seminário Teológico Carisma,
Minha vida começou a ser impactada pela revelação dessas verdades, e aquilo começou a transformar o que eu experimentava em todas as áreas da minha vida. Ora, se é Zoe, se é vida do tipo da vida de Deus, então é de maneira plena e precisa exercer um impacto diferente no que vivemos. Concorda comigo? E eu pensava, Deus, se tudo isso é verdade, eu quero experimentar essa realidade na minha vida. Não quero apenas saber que vou para o céu. Eu sou eternamente grata porque por causa de Jesus não vou para o inferno. Mas eu quero mais, eu quero viver a vida plena que o Senhor prometeu. Foi a partir desse momento que eu comecei a rejeitar tudo que não era de Deus na minha vida. E tudo mudou completamente. Certa vez, ainda nos meus anos de seminário, lembro-me bem de um dia em que eu estava passando muito mal. Tinha tomado remédio e nada ajudava. Fiquei deitada na cama, me sentindo péssima, até que me lembrei das aulas do carisma. Pensei, isso está me roubando saúde e tempo. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Então peguei a Bíblia e pedi para uma das meninas do alojamento ler para mim todos os versículos sobre Zoe, a vida de Deus. E ela começou a ler. Em Jesus estava Zoe, e Zoe era a luz dos homens. João 1,4. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a Zoe eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6,23. Pois, da mesma forma como o Pai tem Zoe em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter Zoe em si mesmo. João 5,26. Enquanto ela lia, eu ia repetindo e declarando aquelas palavras sobre mim. Quando ela terminou de ler, eu estava completamente curada. Quando você perceber que algo na sua vida não está alinhado com o que Deus diz, pare de repetir o que Satanás está tentando usar para roubar, matar e destruir. Em vez disso, declare a palavra de Deus sobre a situação e veja o milagre acontecer. Saiba que não basta apenas conhecer a palavra de Deus. É preciso experimentar o que ele já disse que é seu. Você tem Zoe de Deus fluindo de dentro de você de maneira abundante. Entendi que há poder disponível para mim e para você pela palavra de Deus. A Bíblia conta a história de Ana, mãe de Samuel. Ela não podia ter filhos e passou a vida ouvindo palavras que destruíam a sua identidade. Um dia, Ana subiu ao templo e recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra que não se conformava com suas circunstâncias, nem com a identidade que as pessoas davam para ela, nem como ela se via, mas que declarava o que Deus chamava como realidade. E essa única palavra apagou todas as palavras negativas que ela carregava. A Bíblia diz que quando Ana desceu do templo, seu semblante já não era o mesmo. Algo mudou no seu interior. Eu pergunto, ela saiu do templo naquele dia com um bebê nos braços? Não. Mas a revelação da verdade foi suficiente para posicionar o seu interior a viver a manifestação do que a verdade declara. Ela recebeu a palavra com fé e sua identidade mudou. A partir daquele momento, Ana passou a viver conforme a palavra que Deus falou sobre ela. Tempo depois, ela deu à luz Samuel. A palavra tem a habilidade de fazer exatamente o que foi enviada para fazer. Mas você só vive sua manifestação se a recebe e caminha sobre ela. Subtópico: precisamos alcançar essa dimensão. A nova criação é Deus colocando sua própria natureza, vida, substância e habilidade em nosso espírito humano. E se a minha vida espiritual é abundante, assim será também a minha vida natural. Já viu algo transbordar? O transbordo acontece quando aquilo que está do lado de dentro começa a afetar o que está do lado de fora. Você tem Zoe de Deus dentro de você, mas Jesus disse que seria Zoe em abundância. Essa Zoe toca tudo que está ao seu redor. Esta vida tem que extravasar. Não há como conter a vida de Deus. Abundar é transbordar, derramar. Então, quando Zoe encontra a morte, ela gera vida. Quando Zoe encontra a enfermidade, ela gera cura. Quando Zoe encontra falta, ela gera abundância. Quando Zoe encontra dificuldade, ela gera favor. Porque é a vida de Deus transbordando de nós. Isso é a realidade da nova criação. Precisamos alcançar essa revelação e começar a experimentá-la em nossas vidas. A nova criação é Deus colocando sua própria natureza, vida, substância e habilidade em nosso espírito humano.
Como nascemos de novo e alcançamos essa vida? O apóstolo Paulo nos responde essa pergunta em sua carta aos Romanos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Uma pessoa nasce de novo ao crer em seu coração e confessar com sua boca aquilo que ela crê. O novo nascimento ocorre pela fé na palavra de Deus, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O novo nascimento não é baseado na nossa performance, mas na performance de Jesus. É pela graça, através da fé na obra redentora de Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé é o princípio pelo qual o reino de Deus opera. Inclusive, como você entra no reino. Tudo no reino de Deus está ligado à fé. E essa fé gera as palavras que saem da sua boca, que consequentemente irão gerar as realidades que você experimenta. Desde a criação, Deus planeja, deseja, crê, fala e vê a manifestação do que foi dito. Com a salvação não é diferente. Com o coração você crê. Em quê? O apóstolo Paulo responde: se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, na obra da substituição. Paulo aponta para a obra da redenção. Se você crê que Jesus venceu, ressuscitou, e isso faz parte da sua confissão de fé, você está salvo. Não existe fórmula mágica ou uma lista de exigências a serem cumpridas. É pela fé. Você crê? Já o confessou como seu Salvador? Então você alcançou salvação. Você nasceu de novo. Não leva tempo, nem custa nada. Da mesma maneira que Adão perdeu instantaneamente a natureza de Deus no jardim quando o pecado entrou, o novo nascimento também é um evento instantâneo. Quando você crê e confessa, você nasce de novo naquele exato momento. A salvação não é um processo gradual. Você não está sendo salvo aos poucos todos os dias. Quando você nasce de novo, é recriado naquele instante, já é uma nova criação, com a natureza de Deus dentro de você a partir daquele momento. Glória a Deus. Se a palavra de Deus é tão clara, por que muitas vezes condicionamos a nossa salvação ao que fazemos? Precisamos confiar no Senhor, a ponto de escolher ficar com o que a Bíblia diz. Não escolha ficar com o que você sente, com o que os outros dizem ou com as circunstâncias ao redor. Escolha a verdade absoluta da palavra de Deus. Em Hebreus 10, 14, a Bíblia nos diz que por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Agora, eu quero lhe mostrar esse versículo na versão amplificada. Pois, por meio de uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre e limpou por completo aqueles que estão sendo santificados, trazendo todo aquele que crê a uma completa maturidade espiritual. Foi uma única oferta. Jesus não vai morrer de novo, como o próprio autor de Hebreus declara nos versículos 17 e 18. Uma vez que os pecados já foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício. Deus não se lembra mais do que foi perdoado. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos fazer perfeitos para sempre e limpos por completo. Quando você nasce de novo, seu espírito é feito perfeito em Deus, por causa da natureza dele que é colocada em você. E agora a sua caminhada com Deus é uma caminhada de santificação, de amadurecimento espiritual e crescimento para torná-lo um filho maduro. Santificação é isso, é permitir que aquilo que aconteceu no seu interior afete também o seu exterior. Suas ações, suas decisões, suas palavras, suas escolhas, mas a santificação será fruto da salvação e não o contrário. A palavra de Deus diz que no novo nascimento, a salvação não depende de nós, ela é um dom de Deus. A palavra dom significa presente, portanto, o Senhor nos deu esse presente por meio de Jesus, que o conquistou e nos entregou, dizendo: aqui é para você. Toda vez que você ganha um presente, você teve algo a ver com isso? É claro que não. Um presente é escolhido por quem deseja dar algo. Você não luta por um presente, não implora por um presente, você não paga por um presente. O que é preciso para ter acesso ao presente? Simplesmente estender a mão e receber.
O presente não vem com a nota para você pagar por ele. Ele já está pago. A sua salvação é um presente que Deus lhe deu. Ele pagou. E o que você precisa fazer para receber é apenas crer. Talvez você esteja lendo esse livro, ouvindo essas realidades, mas não tenha ainda vivido a experiência do novo nascimento. Ouça, essa é a maior e mais importante experiência que você precisa ter. Acessar a salvação que Jesus Cristo já disponibilizou para você. Vida eterna. Então, antes de continuar, preciso fazer esta oração com você. Vamos orar juntos? Repita comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor assumiu o meu lugar e morreu por mim, para que eu pudesse acessar a vida eterna. Agradeço o perdão dos meus pecados e por minha dívida completamente paga. Hoje eu recebo-o como meu Senhor e Salvador. Minha vida é sua para sempre. Amém. Uma nova vida, uma nova realidade. Espera por você, meu querido, minha querida. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo a partir de agora, em nome de Jesus. Vamos entender então o que acontece quando nascemos de novo? Duas realidades que acontecem no novo nascimento. Primeira, recriação do nosso espírito. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. O nosso espírito foi recriado com a natureza de Deus para se tornar a habitação do Espírito de Deus. Segundo, Deus vem habitar no homem. João 17, 26. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Jesus está orando por mim e por você, por aqueles que viriam a crer nele, para que o seu amor esteja neles e para que eu neles esteja. Nenhum de nós tem como melhorar nosso novo nascimento, a realidade da nova criação. Somos uma nova criação e pronto. Precisamos renovar a nossa mente no que diz respeito ao poder dessa nova criação. Aquilo que faz Deus ser Deus foi importado para dentro de nós. O homem recebe de volta a posição que Adão tinha de permanecer na presença de Deus. Só que agora, na nova criação, Deus faz algo além. É como se Deus estivesse falando: meu filho, é o seguinte, não vamos deixar barato para Satanás. Ele tentou bagunçar a nossa obra-prima, tentou destruir aquilo que foi a coroa da nossa criação. Então agora, meu filho, vamos fazer melhor. Vamos restaurar tudo que Adão perdeu. Mas agora vamos transformar Adão na nossa casa ambulante. Nós vamos habitar dentro do homem. Adão perdeu o jardim, a presença, o acesso, a autoridade, o domínio. O jardim era o lugar ideal onde Deus planta o homem para ser e ter todas essas coisas. Jesus veio, satisfez o sacrifício de uma vez por todas e agora coloca o jardim dentro de nós. Aonde quer que formos, carregamos a presença de Deus. Adão tinha a natureza de Deus. Na nova criação, a nossa natureza é restaurada ao plano original. Mas agora, além de compartilharmos a natureza de Deus, recebemos a sua própria pessoa dentro de nós. Temos Deus dentro de nós. Você consegue entender a profundidade disso? Nós somos uma nova raça que caminha por este mundo, carregando Deus dentro de nós. Satanás não tem o poder de fazer na sua vida algo maior do que aquilo que Deus pode fazer na sua história. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus sempre vence, sempre. Agora, se Adão era quem ele era e fazia o que fazia apenas por ter a natureza de Deus, agora imagine você, que além de ter a natureza de Deus, tem o próprio Deus dentro de você. Não há limite para você, meu irmão, para aquilo que você pode viver, porque o próprio Deus habita no seu interior. Subtópico: a nova criação é uma espécie que nunca existiu antes. Nunca existiu um ser que tivesse o próprio Deus dentro de si. A nova criação fala de algo realmente sem precedência. Como a Bíblia nos mostra,
E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. No original, a palavra traduzida como nova é kainos, que significa novo, fresco, recente, não usado, sem precedentes, incomum, desconhecido. Você consegue entender o que Deus fez? Leia novamente o versículo e entenda que espécie de espírito você é. Lucas 9,55. Uma espécie sem precedentes, incomum, desconhecida. A nova criação é tão grandiosa que não é uma repetição da primeira. Deus não nos fez como Adão, que era a imagem e semelhança de Deus, mas não tinha a própria presença de Deus dentro de si. O que Deus fez em nós era desconhecido na história. Deus é criativo e inovador. Ele não repete algo já criado, mas faz algo novo. Esse é o padrão do nosso Deus. Aleluia. O próprio Jesus disse: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Marcos, capítulo 9, versículo 16 e 17. É necessário um recipiente novo para guardar algo novo. Deus lança fora os odres velhos para estabelecer odres novos nos quais possa derramar o vinho novo. A palavra no original kainos não aparece apenas em relação à nova criação, mas também em relação ao que essa nova criação vive, tudo novo. Para a nova criatura, todas as coisas se fizeram novas, ou seja, aquilo que está reservado para quem nasceu de novo são realidades completamente novas, sem precedentes, incomuns. Subtópico: é por causa dele. Você pode estar aí na sua mente me questionando: ah, Renata, você está sendo muito ousada, né? Está dizendo que, além de ter a natureza de Deus, eu também tenho o próprio Deus dentro de mim? Eu sou tão falho, pecador, como isso é possível? Se você é uma nova criação, você tem a natureza de Deus e é também a habitação do Criador do Universo. Isso significa que toda a habilidade, vida e poder de Deus habitam em você. É isso que você é agora. Mas entenda que isso só é possível por causa de Jesus. João 15, do 5 ao 7, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. A seiva é a vida da árvore. Ela é gerada na raiz, sobe pelo tronco e é distribuída para os ramos, os galhos. Se um galho é cortado, as folhas começam a secar e o galho murcha até não ter mais vida. Mas o tronco não morre, porque a vida está no tronco. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. A vida está em mim. Eu permito que a minha seiva flua para os ramos. Jesus é a seiva que flui na videira e nos ramos. E a mesma seiva, a mesma vida e a mesma natureza que correm no tronco também correm nos ramos. É por isso que ele diz: sem mim nada podereis fazer. Não há vida fora de Jesus. Ele é a nossa fonte de vida. Para viver essa vida, você precisa estar conectado ao tronco. Romanos 11,16 diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se a raiz é santa, os ramos também. Deus nos cortou e nos transportou de um lugar de morte e trevas, de maneira antinatural. Ele nos enxertou, nos colocou na oliveira e hoje temos a vida dessa árvore. Então entenda isso, sua natureza mudou. O tipo de seiva que corre em você, que nasceu de novo, mudou. O fruto nasce nos galhos, nos ramos. A habilidade de você gerar frutos vem dessa nova vida em Cristo. Subtópico: cupcakes de Cristo. No novo nascimento, o homem é recriado a partir da imagem de Jesus. Romanos
8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você já fez um bolo alguma vez? Talvez não tenha saído perfeito, mas você tentou, certo? Vamos fazer de conta que seu bolo deu certo. Agora pense em uma forma de cupcake, aquelas com 12 buraquinhos. Imagine que você fez uma massa de bolo de chocolate, aquela massa bem saborosa. Você coloca a massa nas forminhas e, quando desenforma, todos os cupcakes têm a mesma forma, o mesmo sabor, as mesmas características. Por quê? Porque a essência é a mesma, porque foram feitos na mesma forma. Em Romanos 8:29, Paulo está dizendo que fomos criados na forma de Cristo. Quando Deus decidiu nos recriar como nova criação, Ele nos colocou na forma de Cristo. Na obra da redenção, Jesus estava recriando, a partir de si mesmo, aqueles que seriam como Ele é. Saímos dessa forma exatamente como Ele é. Jesus não é mais o unigênito, ou seja, o único do tipo dele. Agora Ele é o primeiro, o primogênito, entre muitos que foram criados a partir de quem Ele é. Portanto, entenda que as mesmas experiências que as pessoas têm ao estar com Jesus, elas precisam ter ao estar com você. Eu vou repetir. Você carrega algo que é muito maior do que você imagina. O apóstolo Paulo continua nos mostrando essa realidade. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Jesus é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação. E eu fui predestinado para ser a sua imagem. Jesus foi o primeiro gerado de dentre os mortos. Versículo 18. Para que pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Em Efésios 2:5 ele diz: Deus nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos, mas fomos vivificados com Cristo. Da forma que Deus queria que eu fosse, Ele fez em Jesus. Aleluia. Temos visto tantas coisas escritas pelo apóstolo Paulo nesse assunto. Vamos entender como Paulo via a nova criação? Por sua experiência pessoal de conversão, Paulo fala com muita propriedade sobre o fato de que tudo que somos é por causa de Jesus. Ele sabe muito bem disso. Paulo era judeu, um grande conhecedor da lei judaica e um dos maiores perseguidores dos primeiros cristãos, sendo responsável, inclusive, por decretar a morte de alguns. Mas, ao se encontrar com Jesus, ele passou de perseguidor de cristãos para um dos maiores apóstolos de Cristo. Devido à sua reputação inicialmente, Paulo não foi bem aceito pelos cristãos convertidos do judaísmo. Por isso, Deus deu a ele a missão de alcançar os povos fora de Israel, os gentios. Paulo se tornou, então, o apóstolo dos gentios, levando a mensagem de Jesus para além das fronteiras judaicas. Quando os judeus se convertiam ao cristianismo, traziam consigo a cultura e as doutrinas judaicas, o que influenciava os novos convertidos. Um exemplo é a questão da circuncisão, uma prática judaica muito discutida na época. Paulo, após seu encontro com Jesus, foi pregar para os gentios e ensinava que a salvação é pela graça, através da fé, e não pelas obras. Portanto, eles não precisavam seguir os mesmos costumes e práticas dos judeus. Um dia, Pedro visitou uma igreja onde Paulo estava e inicialmente sentou-se para comer com os gentios. Porém, quando outros apóstolos chegaram, Pedro, pressionado, se afastou dos gentios. Paulo, indignado, repreendeu Pedro publicamente. Ele expôs a hipocrisia de Pedro e deixou claro que a circuncisão do coração e não da carne é o que importa. Veja as palavras poderosas de Paulo, que são uma grande lição para nós hoje. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Gálatas 6:15. Uma vez que você nasce de novo, não importa se o seu cabelo é grande ou curto, se você prefere saia ou calças, se você come um tipo de carne ou não. Essas diferenças não têm relevância. Nós somos um só porque Ele nos fez um só povo, filhos do mesmo Deus, e vamos morar no mesmo céu. Paulo está dizendo que o que importa na sua vida é ser uma nova criação. Em Efésios 2:10 ele diz: somos a obra de arte de Deus.
Ele nos fez uma nova criação em Cristo Jesus para que possamos fazer as boas obras que Ele já havia planejado para nós há muito tempo. No grego original, isso quer dizer que somos o poema de Deus, em outras palavras, a Mona Lisa de Deus. Você é a obra-prima, a obra de arte do Criador do universo, criado e sonhado por Ele para ser exatamente aquilo que Ele é. Não fomos remendados ou maquiados, mas fomos criados de novo. Somos 0 quilômetro. Por que é importante entendermos isso? Porque isso fala sobre identidade. Todas as vezes que você olha para Jesus, você encontra a sua identidade, pois ela vem da identidade de Jesus. Mas se você não sabe quem é Jesus, como vai saber quem você é? Quanto mais você vê sua identidade em Cristo, mais autoridade tem para andar segundo o que você já é. Subtópico: evidências do novo nascimento. Quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza a do próprio Deus. Agora precisamos manifestar as características dessa natureza. Vamos conhecer algumas delas. Amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. De 1 João 3,14. O amor não é uma condição, é uma evidência. Quando passamos da morte para a vida, o amor de Deus passa a habitar em nós, pois na verdade Deus é amor. Portanto, todo que é filho de Deus tem a habilidade de amar. Nós não odiamos ninguém, porque o ódio não faz parte da natureza de Deus. Rejeição ao pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele. Para quem nasceu de novo, o pecado não é uma prática, é um acidente. Quanto mais conhecemos a Deus, mais distante do pecado vivemos. Aquele que é nascido de novo não pode permanecer no pecado porque não consegue. Temos que alinhar a nossa forma de pensar com a palavra, a fim de que possamos agir de acordo com o que somos. É preciso alinhar o exterior com aquilo que aconteceu dentro de nós. Vitória. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, não importam as circunstâncias. Aquele que crê em Jesus vive a sua vida a partir de uma posição de vencedor. O vencedor não está tentando vencer, ele já venceu, ele é vencedor. A raiz dessa vitória é o novo nascimento. O versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Deus nos protege, nascemos em um reino no qual vivemos diariamente em vitória. No versículo seguinte, João declara: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Versículo 19. O mundo está no maligno, mas eu não. Aquilo que rege o mundo não rege a minha realidade. Você sabia que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo? Um embaixador é um representante de uma nação em outra terra. Isso significa que, aonde você vai, você não faz mais parte deste reino da terra. Quem rege você é o seu reino. Quem decreta sobre você é o seu rei. Quem paga suas contas é o seu reino. Seu salário é pago com a moeda do seu reino. Quem o alimenta é o seu rei. E a provisão vem do seu reino. E esse reino não conhece derrota, morte, enfermidade, falta ou pobreza. É um reino de vitória, cujo rei é Jesus. É nova filiação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1, de 12 a 13. A partir do novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso significa que somos nascidos de Deus. Você não se esforça para ser filho, você simplesmente nasce. Você não vai se tornando filho ao longo do tempo. Antes mesmo de você nascer, enquanto ainda está sendo gerado, você já é filho. Quando nascemos de novo, somos inseridos em uma nova família, recebemos um novo DNA, uma nova filiação, uma nova paternidade. Nascemos filhos e herdeiros de uma nova herança. Jesus veio experimentar tudo que era nosso para que nós pudéssemos experimentar tudo que é dele.
Ele sai do céu como único filho, mas volta para o céu como o primeiro de muitos irmãos. Assim, tudo que há em mim clama pelo Pai, porque sou filho. Não tenho que aprender a ser filho. Eu sou filho. Não mais escravo, mas filhos. Isso nos faz herdeiros. O plano de Deus não era me dar uma herança, mas me fazer filho. A herança é uma consequência. E a comunhão com o Pai não é por causa da herança. A bênção maior é desfrutar o Pai. Jesus veio experimentar tudo que era nosso, para que pudéssemos experimentar tudo o que é dele. Filho nunca deixa de ser filho. Um filho natural pode crescer, sair de casa e o pai pode até nunca mais vê-lo, mas ele sempre carregará o DNA do pai, porque ele nasceu de um pai, será filho para sempre. Carregamos o DNA de Deus no nosso coração, no nosso espírito, em tudo aquilo que somos. Nós somos dele para sempre. Toda vez que Paulo fala sobre o novo nascimento, sobre filiação e salvação, ele sempre diz que é pela fé. Ele nos ensina em Gálatas 3, 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando Paulo fala sobre o batismo, ele está se referindo ao batismo em Cristo. Ele não está falando do batismo nas águas, mas desse batismo em Cristo. Quando você se batiza nas águas, fica completamente imerso, simbolizando a sua imersão em Cristo. No novo nascimento, passamos a estar totalmente dentro de Cristo. Nada fica de fora. Assim, o batismo nas águas é uma declaração pública do nosso batismo em Cristo. Paulo está dizendo que, quando somos batizados em Cristo, nos tornamos um com Ele. A partir desse momento, não importa mais de onde você veio, sua história ou sua família. Todos nós nos tornamos um em Cristo. E para esclarecer, o batismo nas águas importa sim. Se você não é batizado, busque o batismo. Ele não é o batismo que salva, mas é uma declaração pública do que aconteceu no seu interior. É um testemunho público da sua fé e do seu batismo em Cristo. Subtópico: Paulo e a nova criação. Paulo ensina que a ele foi dada a graça da revelação da salvação e da nova criação. As cartas estão repletas de uma riqueza incrível. Vamos ver como Paulo encarou essa nova realidade em Cristo? Em 2 Coríntios 7:2, Paulo declara: recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Quem está declarando isso e pedindo para ser recebido, pois nunca fez mal a ninguém, é Paulo, que antes era conhecido como Saulo, o maior perseguidor de cristãos da época. Todos nós tínhamos um velho homem. O velho homem de Paulo era Saulo. Em 2 Coríntios, Paulo fala que ele nunca fez mal a ninguém. Mas em Atos 8, 1 e 3, vemos que ele foi um dos maiores perseguidores de cristãos. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então a Bíblia está mentindo? Não. Em Atos vemos o velho homem. Paulo trata seu velho homem como se ele nunca tivesse existido. Paulo nem se associava com Saulo, pois ele entendia que havia nascido de novo. Sou inocente do sangue de qualquer homem. Atos 20, 26. Como ele poderia dizer isso? Somente por acreditar verdadeiramente no novo nascimento. Meu irmão, minha irmã, não se identifique com uma natureza que não existe mais. Você não é mais aquela pessoa, mas uma criação completamente nova. Um bebê recém-nascido não tem passado. Não existe passado para quem acabou de nascer. No novo nascimento, não vivemos no passado. O inimigo está sempre tentando nos identificar com o que éramos antes. Mas Deus nos deu uma página em branco para escrevermos uma nova história. Subtópico: revista-se do novo homem. Foi isso que Paulo escreveu várias vezes para a igreja. E a partir do seu novo nascimento, isso é o que você precisa fazer. O que ficou no passado não foi você, foi a sua velha maneira de viver. Você tem um futuro à frente, mas para isso precisa deixar sua velha maneira de viver para trás. Este é o maior problema da nossa vida. Não conseguimos romper e avançar porque estamos sempre olhando para trás, para o nosso passado.
Você já tentou seguir em frente enquanto olha para trás? É impossível. Seu passado foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra diz que Deus nem se lembra mais do que você fez ou era. Você é uma nova criação em Cristo Jesus e Ele tem um futuro para você. Olhe adiante. O inimigo vai tentar todos os dias identificar você com o seu velho homem. É por isso que precisamos acordar e nos revestir da nova criação. Paulo fala sobre isso em suas cartas. Ele sempre diz: revista-se do novo homem. Efésios 4, 24 a 32. Revista-se da nova natureza. Colossenses 3, 10. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Em outras palavras, viva de acordo com o que você é hoje, não com o que você foi, porque isso não importa mais. Por isso ele diz, em Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Revista-se do novo homem. Você foi aperfeiçoado, feito perfeito em Cristo, de uma vez por todas. A obra da cruz foi completa. Cristo cumpriu tudo para que você fosse feito de novo, totalmente recriado. Seu passado já foi apagado. Infelizmente, muitas pessoas vivem debaixo de condenação por aquilo que foram, mas Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu já disse, não me lembro mais. Isso não faz parte de você. Não associe isso com você. Você é uma nova criação. Pode parecer repetitivo, mas novamente a revelação de quem você é muda o curso da sua história. Se você não sabe quem você é, vai estar sempre tentando se encaixar em lugares que não são seus. Já viu uma criança brincando com aqueles brinquedos de encaixe? Enquanto ainda não tem entendimento, ela tenta encaixar o quadrado no espaço do retângulo, mas não dá certo. Você é uma nova criação, criada a partir do Senhor para viver o que Ele propôs em seu coração para você. Não tente voltar a se encaixar onde você não entra mais. Não importa o que foi, importa o que vai ser daqui para frente. No próximo capítulo, veremos como podemos renovar a nossa mente para entender a nossa nova identidade em Cristo e não nos identificarmos nunca mais com o velho homem.